Olá, alunos e professores da Escola Sabatina, sejam bem-vindos para o estudo da lição número 6, mais testemunhos sobre Jesus. O primeiro item a ser tratado é sobre a demonstração de humildade de João Batista. Ao longo desta semana, alguns outros testemunhos que servem para complementar aquilo que até aqui já foi estudado na lição da Escola Sabatina. Sobre João Batista e declarações complementares dele sobre Jesus como Messias, nós podemos destacar então aquilo que a lição apresenta como a sua humildade. Como você pode perceber a humildade de João Batista em relação ao ministério de Jesus e a sua missão como Messias? Você sabe que as pessoas, no momento de maior popularidade de João Batista, as pessoas imaginavam que ele fosse o Messias. E ele dizia claramente: Eu não sou o Messias. Ele dizia que ele não era luz, ele vinha para dar testemunho da luz, preparar o caminho do Senhor. Tem algumas declarações dele, por exemplo, dizendo que ele é amigo do noivo. Essa expressão amigo do noivo tem que ver com aquela pessoa que fazia a transação, os arranjos entre a família do noivo e a família da noiva. Você tem no Antigo Testamento, Oséias capítulo 2, versos 16 a 23, a informação sobre noivado e casamento e essa figura da relação entre Deus e o povo de Israel como igreja. Você também tem Isaías capítulo 62, versos 1 a 5. Você tem uma declaração em Isaías 50, verso 1, quando Deus fala assim: Onde está a carta de divórcio que eu lhe teria escrito? Então, mais uma vez, são textos bíblicos que mostram de uma relação entre Deus como o noivo, como o marido, e Israel, e posteriormente no Novo Testamento, a igreja como a noiva ou a esposa. Talvez valha a pena a gente destacar que no conceito judaico, no tempo de Jesus, havia o noivado e o casamento, mas o noivado já tinha um compromisso conjugal, de maneira que um noivo que rompesse o seu noivado, o seu kiddushin, ele estava também rompendo o seu casamento. Então, a festa do casamento em si era o Nissuim, né? O assumir, o passar a ter a vida conjugal. Mas durante o Kiddushin havia um compromisso de casamento e qualquer atitude de infidelidade significaria infidelidade conjugal. E você tem como exemplo a história de José e Maria. Eles tinham um compromisso, eles já tinham o Kiddushin, mas eles ainda não haviam praticado o Nissuim. Tanto é que quando Maria fica grávida de Jesus, né, e é dito que é do Espírito Santo a sua gravidez, José quer furtivamente deixá-la. E o ensinamento bíblico é que Maria era virgem quando se tornou grávida do Senhor Jesus. Então aí você pode ver o casamento no contexto judaico, de que havia o Kiddushin, noivado, era um compromisso conjugal, repetimos, e qualquer atitude de infidelidade aí representava infidelidade conjugal, né? E depois então o Nissuim. Nos tempos modernos, os dois eventos acontecem na mesma ocasião, no mesmo dia. Muito bem, então as declarações de João Batista demonstrando a sua humildade, demonstrando o entendimento de qual era a sua função em relação a Jesus como Messias. Ele tem outras declarações, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele diz: eu batizo com água, mas aquele que vem batiza com o Espírito Santo. Então você tem aí testemunhos de João Batista mostrando que Jesus, ele sim é o Messias. João Batista também vai trazer uma nova compreensão a respeito do Messias. Você sabe que, com relação à interpretação do Antigo Testamento, normalmente os intérpretes judeus da Bíblia, eles entendiam que os textos que falavam do Messias sofredor tinha que ver com o povo de Israel e seus sofrimentos. E quando falava do Messias vencedor, vitorioso, dominando os inimigos, eles imaginavam então que seria o Messias que viria para libertar o povo de Israel. Esse pensamento chega até o tempo de Jesus. As pessoas pensam que o Messias vem para libertar Israel do jugo romano. E quando João Batista vê Jesus uma vez e na segunda vez, ele reitera a expressão que Jesus
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem demonstrar que a obra do Messias não é de vitória material. A obra do Messias é de uma vitória espiritual. Que a libertação não era do povo romano, do jugo romano, mas a libertação era espiritual. Então ele vai dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com base em Isaías capítulo 53, verso 7, que diz, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. É importante ter essa compreensão de Jesus para entender a sua missão. A libertação de Cristo é uma libertação espiritual. O reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo é o reino vindouro, o reino eterno, o reino dos céus. Muito bem, você tem mais uma ocasião em que Jesus demonstra-se como rei, como enviado de Deus, como pão da vida. O que você tem na lição desta semana é tanto declarações de pessoas abençoadas por Cristo, como do próprio Cristo, como ele sendo o enviado de Deus. Você sabe que depois que Jesus multiplica os pães para mais de 5.000 pessoas no lado oriental do lago de Genezaré, então as pessoas querem colocá-lo como rei. É isto que São João capítulo 6, verso 15 vai apresentar. O capítulo 6 de São João tem uma parte em que demonstra que as pessoas têm interesse em colocar Jesus, entronizá-lo como rei, novamente, na perspectiva da libertação de Israel do jugo romano. Jesus então fala para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, né, no barquinho deles, e Jesus então procura dissuadir a multidão e ele vai ao monte orar, mas no outro dia ele encontra-se com aquelas pessoas no lado ocidental do lago. E ele fala para aquelas pessoas, olha, vocês estão me procurando não pelos sinais que eu faço, mas porque vocês foram alimentados. E ele então faz uma colocação, ele faz uma analogia e diz, olha, eu sou o pão da vida. E eles falam, como você pode ser o pão, como você pode alimentar? Moisés deu o maná, né? E alimentou o povo de Israel no passado. Como é que você diz que você é o pão da vida? Então ele vai dizer, olha, o que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Jesus está falando de forma figurativa aí. Mais uma vez, Jesus está se apresentando como Messias, como Salvador. E é uma confusão no pensamento das pessoas daquela região ali, na Galileia. Esse episódio do Evangelho de São João, capítulo 6, é denominado por alguns como a crise da Galileia. Porque quando Jesus fala de comer a sua carne, beber o seu sangue, ele está falando figurativamente aí. Né? Está falando da alimentação, do alimento espiritual, tem que ver com o seu sacrifício, sua morte, tem que ver com a Santa Ceia, o cumprimento do objetivo pelo qual a Páscoa foi estabelecida, o Cordeiro de Deus. Né? Mas as pessoas entendem literalmente o que Jesus fala e elas ficam escandalizadas. E muitos, a partir dessa declaração de Jesus, afastam-se dele, não querem mais segui-lo. Jesus então volta para os seus discípulos e diz para eles assim, vocês também querem se afastar de mim? Vocês também querem deixar de me seguir? E Pedro fala, Senhor, para onde nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, acho que nós temos que tirar algumas lições aqui do estudo desta semana, né? Das declarações de humildade de João Batista. Ele apontando para Jesus. Alguns líderes espirituais precisam entender que, por mais que eles se tornem populares, respeitados, a obra de salvação não vem deles. O papel de um líder espiritual é apontar Jesus. O papel de um grande pregador não é se apresentar como alguém que domina a oratória, que convence as pessoas, que cativa os seres humanos. O papel de um grande pregador, de um grande orador, é se esconder atrás da pessoa de Jesus. É ter a humildade de saber que é um privilégio para si mesmo anunciar a Cristo. E nada mais do que isto. A glória pertence a Cristo, foi Ele que deu a vida pelo ser humano e alguns pregadores precisam se preocupar menos com esse afã da popularidade. E aí vem a questão justamente da popularidade, é uma outra lição a se tomar quando Jesus multiplica os pães e depois então ele vai dizer que Ele é o pão da vida, ele vai dizer que as pessoas têm que comer a sua carne, beber o seu sangue, e digo mais uma vez, isto é algo simbólico para falar da aceitação de Cristo, tem que ver com a sua morte e derramamento do seu sangue,
mais uma vez reitero, tem que ver com a Páscoa, tem que ver com a Santa Ceia, os símbolos deixados por Jesus para a igreja celebrar a sua morte, né, como uma representação desse comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, de Jesus. E então as pessoas se afastam, porque Jesus faz uma declaração sincera e verdadeira da sua missão. Veja, e Jesus aceita a decisão das pessoas de afastarem-se dele, porque ele não está em busca de popularidade. Quando você vai ao Evangelho de São João, capítulo 7, lá diz que os irmãos de Jesus dizem para ele, olha, você tem que ir até a Judéia, porque você quer popularidade, você tem que ir lá entre os líderes judaicos, você tem que conquistar as pessoas lá em Jerusalém. Jesus veio para cumprir uma missão. Certamente no mundo hoje, mais de 2 bilhões de seguidores de Jesus. Mas Jesus tinha uma missão, tinha um objetivo, tinha um alvo. Jesus não estava buscando a popularidade. Jesus estava procurando cumprir a vontade do Pai. E é por isso que o Pai dá testemunho de quem é Jesus. E você tem então o testemunho do Pai em São Mateus capítulo 3, verso 17, São Mateus 17, verso 5. Você tem o testemunho do Pai no batismo de Jesus, quando Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração de Jesus, Deus também vai falar, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Pai dá testemunho de que Jesus é o seu enviado, é o seu Filho. E Jesus havia dito, eu e o Pai somos um, e o Pai dá testemunho. Por exemplo, em São João capítulo 12, verso 28, Deus fala, olha, eu já tenho glorificado o meu nome e eu vou glorificar. E algumas pessoas ouvem o som da voz de Deus e dizem, foi o anjo que falou com ele. Veja, Deus não se omite de dizer que Jesus é o seu enviado, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador da humanidade. E com a sua morte haveria de glorificá-lo, por causa da demonstração maior do seu amor para salvar o ser humano. Posteriormente, você tem então o testemunho da própria multidão. Jesus, então, com as suas declarações a respeito de si mesmo, ele havia dito que ele era o pão da vida. Em São João, capítulo 7, verso 37, Jesus vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus tem água viva, ele é a fonte de vida. Lembra que estudamos sobre a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e Jesus se apresentando como aquele que tem a água que as pessoas bebem e nunca mais voltam a ter sede. Aliás, essas pessoas que bebem, quem bebe da água que é Jesus, se faz uma fonte para jorrar para a vida eterna, e aquela mulher samaritana vai jorrar daquela água para a vida eterna, para saciar a sede dos samaritanos ali em Sicar. Então Jesus tem declarações, ele tem consciência da missão dele. Eu volto a falar, a gente tem que ter consciência da missão da gente, do papel da gente como indivíduo na função da igreja para anunciar a Jesus como Salvador. E ele tem plena consciência de quem ele é, o grande eu sou. Então as pessoas testemunham Jesus. São João capítulo 7, verso 40, a multidão diz verdadeiramente, este é o profeta. Que profeta? O profeta que Moisés havia mencionado, o profeta que Deus enviaria que seria semelhante a si mesmo. Então algumas pessoas começam a questionar como ele pode ser o profeta mencionado, né, por Moisés se ele é da Galileia. Mas da Galileia não vem profeta. E nós já estudamos alguns dias atrás que da Galileia tinha vindo um profeta, o Jonas, filho de Amitai, aquele que havia sido engolido pelo peixe. No segundo livro de Reis, capítulo 14, verso 25, menciona o local de onde Jonas era, e era da região da Galileia. Eles estão ali numa demonstração de incredulidade a respeito de Jesus, dizendo, mas ele é da Galileia. Talvez eles olvidavam o fato de que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia. E eles falam assim, mas olha, o Messias não tem que nascer em Belém da Judéia? Porque Miqueias 5, verso 2 diz, tu, Belém, Efrata, de ti há de sair aquilo que há de governar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o Messias haveria de descender de Davi, e o Messias iria nascer em Belém. E de fato, o Senhor Jesus, é narrado no Evangelho, Jesus nasce em Belém da Judéia.
mas ele vai passar sua infância, sua juventude lá na Galileia, em Nazaré, né? E aí você tem na parte final do estudo dessa semana, mais uma vez, a respeito do testemunho de Nicodemos. Então, quando as pessoas vão, os soldados voltam e dizem, ah, nós não podemos prender esse homem porque ninguém falou como ele fala. Os líderes judaicos ficam incomodados com aquilo ali porque eles querem a prisão de Jesus, eles querem a condenação de Jesus, né? E então Nicodemos fala, nossa lei por acaso prende uma pessoa sem ouvi-la, sem saber o que ela de fato fez? Então aí alguns veem ali que Nicodemos já está dando uma demonstração de que ele é seguidor de Jesus. Pode ser apenas uma questão de valor moral, de alguém que quer o que é justo, né? Mas posteriormente a Bíblia vai mencionar então que Nicodemos ajuda no que tem que ver com aquilo que seria a preparação do corpo de Jesus após a sua morte. Então, nessa semana vimos em muitos testemunhos, muitas expressões do próprio Deus dizendo que Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. E você tem testemunhado de Cristo? Cristo tem sido o pão da vida para você, tem alimentado você espiritualmente? Você tem saciado a tua sede, bebido de Jesus com uma água que sacia a tua sede e tornou a sua vida como uma fonte para jorrar dessa água viva de Jesus como Salvador para o teu semelhante? Assim como no passado a multidão testemunhou, o Pai testemunhou, João Batista testemunhou, os discípulos testemunharam, assim como Nicodemos testemunhou, você está pronto para dizer para as pessoas aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, do que tem que ver com a Bíblia Sagrada, do que tem que ver com o Senhor Jesus para outras pessoas? Vamos orar. Senhor, nesta oração, nós queremos te pedir apenas que nos dê o poder, a capacidade, a intrepidez, a coragem, o amor, para testemunharmos a outras pessoas quem Jesus é em nossa vida. Como Ele nos encontrou, como a nossa vida foi transformada e como Ele nos preparou para vivermos com Ele a vida eterna e também para anunciá-lo a todo mundo como o grande Salvador, como o Messias, como o enviado de Deus, como aquele que tira o mundo do pecado e leva as pessoas para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver pela fé. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.